Boa noite, eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Nosso tema hoje, como escolher ponto comercial. Você está pensando em abrir uma loja, abrir seu próprio negócio ou quem sabe uma segunda loja? Para falar sobre isso, eu tenho aqui no estúdio comigo, ao vivo, direto da Just TV, Valéria Duarte. Ela que é sócia e diretora de operações da GeoFusion. Há mais de 15 anos, ela trabalha na área de expansão estratégica de varejo e vai contar tudo sobre isso e te ajudar a ter mais sucesso no seu negócio. Valéria, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Paola. Boa noite a todos da audiência do Alma dos Negócios da Just TV. Para começar, queria que você me contasse como que o geomarketing me ajuda a ter mais sucesso no meu negócio. Bom, em primeiro lugar, conhecendo exatamente o mercado em que você pretende implantar um negócio. É importantíssimo você ter informações e saber em que terreno você está pisando. Agora, normalmente, Valéria, uma pessoa começa a pensar em abrir um negócio, ela passa na frente de um imóvel, de um prédio ou de uma loja e acha que aquele imóvel é perfeito para ela. E aí, depois que ela se apaixonou pelo imóvel, é que ela vai começar a avaliar. Se avalia, começa a contar quantas pessoas passaram na frente. Esse é o processo adequado para escolher um ponto comercial? Até que sim, mas isso é o final do processo. Tem muito trabalho antes disso, Paola. Em primeiro lugar, é importante a gente saber se aquele imóvel que parece tão bonito está no bairro certo, na cidade certa, na região correta, para o teu público-alvo, para aquilo que você pretende comercializar. Então, o trabalho vem muito antes, vem da estratégia que você pretende para o teu negócio. O que você quer vender, para quem você quer vender, e em que lugar existem essas pessoas, esse público-alvo para comprar o teu produto. Olha só. Então, a gente começa pensando isso. Para quem eu quero vender e aonde eles estão. Como que o geomarketing vai me ajudar? Uma vez eu já tenha na minha ideia que eu quero abrir uma loja, por exemplo, uma loja de roupa para a classe C e D. Como que agora, com essa informação, o geomarketing me ajuda a escolher em que bairro da minha cidade é o melhor para eu pôr a minha loja? Vamos começar com a palavra geomarketing, que tem ficado mais conhecida, mas também é uma palavra meio nova para muita gente. Marketing de mercado, de questões mercadológicas, então onde tem potencial de mercado, onde tem meu público-alvo, onde existe comercialização de negócios, e geo, que é a geografia, onde estão todas essas coisas, todos esses elementos que compõem o mercado. Então o geomarketing, na verdade, ele traz todas essas informações por meio de ferramentas, softwares, vamos falar um pouco disso depois, mas que traz informações sobre esse mercado. Então, só conhecendo esse mercado é que você pode tomar essas decisões. E com as tecnologias hoje, as informações são abundantes e também a forma de acessar muito fácil e muito rica. Então, você pode entender realmente em detalhes, desde um quarteirão até uma cidade, um estado, se você realmente está no lugar certo. Olha só que interessante, esse programa está sendo ao vivo, então você tem dúvidas, manda a sua pergunta que a Valéria responde. Aí, Valéria, eu fico imaginando, da onde vão vir as informações de mercado? Porque a partir de um mapa, se eu pegar o Google Mapa da vida, ele vai me dar todas as ruas à mão, mas ele não vai me dar quem mora lá, qual é a renda média daquela família, quantas pessoas moram. Então quer dizer que o geomarketing, o que ele faz é unir o mapa, unir a geografia e mais uma série de informações juntas com esse mapa. Seria isso o geomarketing? Exatamente. E as informações são abundantes. Do mercado, nós temos informações muito detalhadas. A gente consegue saber por cada quarteirão de qualquer cidade do Brasil quantas pessoas moram, quanto elas ganham, quantas trabalham, em que setor de atividade, quanto elas consomem de sapato, de alface, de arroz. Então, realmente, o volume de informações é abundante, mas é importante você enxergar as informações que têm a ver com o seu negócio e buscar exatamente aquilo que vai trazer pessoas, público-alvo, compradores para a tua loja.
Então, olha só, já sei quem é, eu já, através de ferramentas que hoje estão disponíveis na internet, descubro quais são os bairros que têm o perfil parecido com os clientes que eu quero atender, já escolhi um bairro. Quais são as próximas informações que eu avalio para escolher exatamente o ponto comercial? E aproveitando, uma dúvida, é possível ver também aonde estão os meus concorrentes nessa região, nesse bairro e nessa rua? Então, acho que antes a gente tem que falar de tamanho de mercado, porque você pode achar um determinado bairro, uma região numa cidade, que tenha o público-alvo que você precisa. Mas aí vem a pergunta, tem o público-alvo em quantidade suficiente para comprar o seu produto? Vai ter um número, volume de pessoas suficientes para vir com uma certa frequência, com um ticket médio bom, para comprar na sua loja, para que o seu faturamento pague aquele negócio? Então, o que você quer dizer é, por exemplo, eu posso descobrir através da ferramenta que nesse bairro que eu escolhi tem, vamos dizer, 100 mil potenciais clientes para aquela minha loja. Agora, a grande questão é, quantas dessas 100 mil pessoas realmente vão vir entrar na minha loja e fazer compras? Eu imagino que deve ter uma certa variação. Algumas empresas conseguem atingir 10% desse mercado, algumas empresas devem atingir 20% desse mercado. Quais são, aonde eu posso buscar referência para saber qual vai ser a taxa da minha empresa, do meu negócio? Se você já tem um negócio, se você tem outras lojas, em primeiro lugar, olhe para dentro de casa. Você tem muita informação dentro da sua empresa e só basta você pesquisar e estudar. Se você tem outra loja, procure avaliar quantos clientes estão vindo, de onde eles estão vindo, e com isso você consegue fazer um cálculo de penetração de mercado que nós chamamos, que é quantas pessoas você atinge daquele total de pessoas que moram ao redor do teu negócio. Se eu não tenho outra loja, como é que eu faço isso? Você começa com estimativas, mas usando informações um pouco mais elaboradas. Por exemplo, uma informação muito interessante é a informação de potencial de consumo. É possível, Paola, saber por quarteirão do Brasil qual é o potencial de consumo em volume de reais que cada classe econômica vai gastar em vários itens de produto, como sapatos, como alimentação dentro do domicílio, fora do domicílio, bebidas, material escolar, enfim. Você pode estimar, ter essa informação e aí começar a estimar. E se eu tiver 2% desse mercado, será suficiente? E se eu tiver 5%? E aí você vai testando o mercado para ver a capacidade de ampliação que você de fato tem. Olha que interessante. Então, imagino, para minha loja de roupa, eu já posso pegar as expectativas de sapato e, a partir dela, fazer uma estimativa para saber quantos clientes eu vou ter no meu negócio. E aí ver se vai ser faturamento suficiente. Exatamente. Embora até de vestimenta existe essa informação específica para roupas. Mas sim, isso é possível. E depois a gente começa também aí para entendimento da concorrência que você mencionou antes. Uhum. Então, você tem um tamanho de mercado, você estima que você vai pegar uma parte deste mercado, mas esta parte também depende da concorrência que você tem. Se ela é muito forte, se ela é muito fraca, se ela já está muito pulverizada, talvez você pegue um pouco menos porque ela chegou antes de você. Então, é importantíssimo você fazer um trabalho que nós chamamos de inteligência competitiva, que é mapear todos os seus concorrentes e acompanhar de perto o que está acontecendo com esses concorrentes. Se eles estão crescendo, em que região eles estão crescendo, qual o tamanho das lojas, e você você tem que entender como que o seu negócio se compara aos demais, para daí sim saber se o tamanho de mercado que você está pegando realmente é o potencial máximo que existe, ou, de repente, você pode ampliar muito mais. Olha que interessante, adorei. Olha só, nós vamos agora... O programa está fazendo 3 anos e hoje nós estamos lançando um novo quadro. Nós vamos para esse quadro e logo depois a Valéria vai contar mais como o geomarketing pode ajudar. Além de escolher o ponto comercial, ampliar com promoções, com publicidade, te ajudar a vender mais. Nesse quadro, Saindo da Caixa, com Fernando Kimura, do blog 1001 Ideias, cada programa vai trazer uma novidade para você, uma dica para te ajudar a ter mais sucesso no seu negócio. Fernando, com você. Olá, Paola, obrigado. Bom,
Obrigado pela atenção de todos. Hoje eu vou dar minha primeira dica de todas as quintas que estarei aqui. Muitas vezes a gente precisa criar um logo, uma identidade visual para o nosso negócio e a gente se pega com um preço. É caro criar isso, é caro buscar uma agência. E como eu faço isso de uma forma interessante, bacana e chego naquele logo dos meus sonhos? E essa é a minha dica de hoje. Existe um site no Brasil chamado Wido Logos. O pessoal vai colocar aqui no GC. A Wido Logos é uma empresa onde você pode pedir um logo, então você vai definir qual cor você quer para o seu logo, que tipo de estilo de fonte, e aí o site posta a sua solicitação para milhares de designers que estão em todo o Brasil. A galera vai criando diversos logos e mandando para você, você interage com eles e até chegar no logo dos seus sonhos. E o mais interessante disso tudo é que você paga um preço muito competitivo, muito barato e você chega naquilo que é ideal para a sua empresa. Então vale a pena, essa é a minha dica de hoje e agora é com você, Paola. Obrigado. Obrigada. Fernando, que delícia, bom estar com você, tenho certeza que cada semana você vai trazer mais novidades. Agora, Valéria, nós já temos aqui o Jean Clécio, ele mandou uma mensagem, ele é lá de Goiânia, acompanha sempre o programa Alma do Negócio. Jean Clécio, bom saber que você está aí conosco. Concordo com a Valéria, quando ela diz que o início está na estratégia. É preciso conhecer profundamente o negócio para só então escolher o local e indicar a maior possibilidade de sucesso e retorno desse investimento. Então, nós falamos no primeiro bloco como escolher um ponto comercial que vai ter mais sucesso e até fazer uma estimativa de quanto eu vou faturar para saber se esse é um valor que justifica o meu investimento e a minha empresa. Agora, eu sei que o geomarketing também ajuda em campanhas que eu possa fazer, em divulgação do meu trabalho, do meu produto ou do meu serviço na região em que a minha loja está localizada ou a minha empresa. Queria entender por que esse tipo de ajuda faz diferença numa campanha. Bom, em primeiro lugar, Jean, obrigada pelo comentário. De fato, depois que você tomou a decisão e instalou uma loja numa determinada localização, você precisa promover essa localização, promover o seu negócio e trazer clientes. Existem várias maneiras de fazer isso. Você pode, como nós dizemos, dar um tiro de canhão e gastar muito dinheiro, ou você pode fazer um negócio que nós chamamos de local store marketing, que é o marketing local, em volta da loja. Por quê? É nessa região mais próxima da loja, que nós chamamos de área de influência, Paula, que é onde a maior parte dos clientes vai vir. A partir do momento que você conhece essa área de influência, que muitas vezes não é uma cidade toda, mas alguns quarteirões, depende muito do tipo de negócio, você pode obter informações sobre aquelas pessoas, aquele público-alvo que ali trabalha ou que ali mora. Então, por exemplo, existem informações como listas de mailing de pessoas físicas, pessoas jurídicas, com as quais você pretende se comunicar para promover o seu negócio, já mapeadas, são milhões e milhões de pessoas mapeadas no Brasil afora. Então, você pode selecionar para se comunicar com apenas as pessoas ao redor dessas lojas que você tem. Com isso, você fala exatamente com o teu público-alvo, gasta muito menos e é muito mais eficaz na promoção. Olha que interessante. Imagina, por exemplo, lá na minha loja, né, na fictícia que eu criei aqui no início, se eu quero, por exemplo, falar com mulheres na faixa de 18 a 35 anos, eu tenho condição de, além de pegar as pessoas que estão ao meu redor, escolher e mandar uma mala direta dirigida para mulheres com essa faixa etária, é isso? Exatamente. E dentro da minha empresa, nós fizemos também uma parceria com a Alphabase, que é um grupo da editora, uma empresa do Grupo Editora Abril, que além de dizer qual é o sexo, a faixa etária, a faixa de renda, ela traz uma informação super interessante, que é o estilo de vida daquela pessoa. Então, se essa mulher que vai na sua loja, Paola, se ela é fashion, ou se ela é mais moderna, ou se ela é mais clássica, e você consegue se comunicar de uma forma até muito mais direcionada.
Olha que interessante. Agora, vamos dizer, esse tipo de ferramenta, ele é acessível também para quem tem redes? Como traçar uma campanha para quem tem mais de uma loja? Normalmente o que vocês indicam é uma campanha única ou o ideal é sempre você fazer uma coisa mais localizada? E como que o geomarketing contribui nessa escolha? Na verdade, são duas linhas de comunicação que a empresa pode ter. É sempre importante o trabalho da comunicação, do marketing local, porque, na verdade, são essas pessoas que moram em volta daquelas lojas que vão todo dia comprar, né, ou algumas vezes comprar. Mas, às vezes, você também precisa promover a marca num nível estadual ou num nível nacional. Aí o geomarketing pode ajudar de outras maneiras. Então, por exemplo, é comum que redes de varejo, grandes varejistas, anunciam muito em televisão. Então, eles só vão crescendo, construindo novas lojas, acompanhando as regiões geográficas das retransmissoras das redes de TV. Então, muitas vezes, por que não existe essa loja em Bauru se existe em Araraquara, aqui no estado de São Paulo, que é tão próximo? Porque Bauru não está na mesma região da retransmissora de Araraquara. E esta empresa já está pagando para a retransmissora de Araraquara. Então, primeiro, ela explora todo esse potencial para depois mudar de região. Então, é como o geomarketing pode ajudar num nível mais macro, que nós dizemos, e num nível mais micro, que é realmente em volta da loja. Olha que coisa interessante. E pela sua experiência, quais são os principais erros que as pessoas fazem, tanto ao definir campanhas sem usar as informações disponíveis, ou até para definir um ponto comercial? Quais são os maiores erros que as pessoas fazem por não buscar a informação adequadamente? Eu acho que, na verdade, Paola, o principal erro que a gente percebe é o desconhecimento do que acontece no seu próprio negócio, não no mercado. Conhecer o seu cliente é fundamental. Muitas vezes a gente conversa com empresas e pergunta qual é o seu público-alvo? E 5 funcionários da empresa trazem respostas completamente diferentes. Então, na verdade, não existe um conhecimento profundo, detalhado e determinante de qual é o público-alvo. Porque só sabendo isso que você vai buscar. Buscar onde eles estão é fácil. O mais difícil que a gente percebe é, dentro de casa, as empresas conhecerem realmente o que acontece. Olha só, e assim, vamos dizer, eu fico imaginando, dentro de um negócio, existe uma variação. Você falou depende. Depende se é um varejo, que vai depender do cliente vir estacionar na frente da loja, ou se às vezes você tem um centro de distribuição, na qual o seu cliente nunca vai visitar você, e sim você que vai enviar ou entregar os produtos. Pode ser um e-commerce, ou, por exemplo, como eu, tenho uma lavanderia industrial. O meu cliente não precisa ir na minha unidade, eu é que vou no meu cliente. Isso interfere na hora de escolher um ponto? Sim, interfere bastante. Se você é uma rede que depende de um centro de distribuição para receber os produtos, você tem que estar a uma determinada distância daquilo. Então, por exemplo, se você tem uma rede de lojas que vende alimentos, a sua distância, ou alimentos frigoríficos, você não pode estar numa distância muito longe, porque aquele alimento pode perecer ao longo do caminho. Se você tem uma rede, por exemplo, de produtos farmacêuticos, você já pode estar a uma distância muito mais longa, porque o medicamento vai resistir a isso. Imagine a distribuição de sorvete, é difícil, porque o custo dos caminhões frigoríficos são altos, né? Nossa, olha quantas variáveis que são importantes. E você vai no próximo bloco entender como a GeoFusion e o OnMaps, que é uma ferramenta que te ajuda a ter tudo isso de uma forma fácil, prática e objetiva. Por enquanto, você vai assistir um vídeo com alguns depoimentos de clientes que usam essas ferramentas e vão te falar como isso tem feito a diferença nesses negócios. Assista conosco. Antigamente nós usávamos dados muito imprecisos, né? E a expansão de qualquer empresa varejista era muito baseada em feeling, e isso mudou.
pela dinâmica que hoje o mundo tem, a velocidade das informações e a quantidade das informações, não há como negar que você precisa de uma ferramenta para tomar decisão mais estratégica. A gente utiliza o sistema OnMaps de 3 formas. A principal delas é com relação à expansão de mercado. Outra é para priorizar investimentos, tendo em vista que a maioria das empresas trabalham com recursos limitados. E outra é para analisar a concorrência. O franqueador, através do OnMaps, tem condições de maximizar o retorno do investimento, maximizar o resultado da franquia. Ele acaba contribuindo e dando muito mais segurança, principalmente para a rede franqueada, na hora de abrir um novo ponto de venda. Para fazer uma análise hoje, a gente deveria ir atrás de ferramentas do IBGE, ferramentas do DataSource, ferramentas de mercado, uma série de fontes. A facilidade hoje que a ferramenta me dá é justamente eu poder, dentro do meu escritório, com a facilidade e o conforto do meu escritório, desenhar a minha área de influência e coletar essas informações até de forma prévia à ida ao mercado. Então isso poupa muito tempo da minha equipe hoje em campo. Não é necessário tanto conhecimento técnico para poder acessar a informação. Então qualquer pessoa que desejar conhecer um pouco melhor sobre o mercado pode utilizar a ferramenta OnMaps. O McDonald's trabalha com a GeoFusion há mais de 15 anos. No Kumon tem uma parceria muito sólida e nós sentimos que esse relacionamento tem um compromisso muito forte com o resultado que nós almejamos. Os principais resultados que a gente alcançou com o uso da ferramenta OnMaps são principalmente o payback das lojas, o retorno sobre investimento e também o tempo de maturação das lojas do Boticário, que caiu significativamente. A vantagem que nós temos com relação a essa ferramenta, eu diria para vocês hoje que é a velocidade na tomada de decisão que nós temos. Se eu tivesse que definir em 3 palavras o que é o relacionamento do Boticário com a GeoFusion, eu diria parceria, produtividade e eficiência. Bom, quando eu conheci a GeoFusion, não preciso nem falar, né? Que realmente fiquei encantada com uma ferramenta que te traz tudo o que você precisa de uma forma fácil, prática, rápida, eficiente e vai te ajudar a ganhar mais dinheiro. Agora, o que eu queria, Valéria, entender um pouquinho como é que é a história da GeoFusion, como é que vocês começaram? Bom, Paola, tudo começou há pouco mais de 15 anos, né? A empresa foi fundada por Pedro e Suzana, 2 sócios, e depois, ao longo da história, entre eu e mais um outro sócio, que é o João Pedro. Começamos fazendo trabalhos de consultoria, na verdade, né? Não existiam ferramentas tecnológicas que permitissem acessos tão fáceis a tanta informação, então temos histórias até bem engraçadas, da gente trabalhando em mapas, papéis, colocando alfinetes e a faxineira limpando os mapas e os alfinetes caindo, e, enfim, sempre era muito difícil horas fazer. E horas de trabalho, vai numa vassoura ou num pano em 1 minuto. Né? Exatamente. Mas sempre eram trabalhos de consultoria, onde as empresas nos pediam um plano de expansão, ou uma estratégia, uma análise de algum negócio específico, e nós entregávamos a resposta. E aí, com o tempo, nós percebemos, nós temos dentro de casa tantas informações, e muitas vezes a empresa quer uma consulta mais rápida, temos que criar um sistema de acesso fácil a isso. E criamos a primeira versão do OnMaps, isso foi em 2001, não existia Google Maps, nem no Brasil, nem no mundo. Então, realmente, foi uma coisa bem inovadora. E tínhamos algumas empresas, né, poucas empresas, mas desde o começo, já com o McDonald's, Carrefour, que já apostaram aí na nossa ideia de 10 anos atrás. E viemos evoluindo até agora. Hoje, o OnMaps tem uma tecnologia de ponta, ele tem um volume muito grande de informações, tem uma base enorme de clientes e é de fácil acesso. Fizemos uma parceria com a ABF, Associação Brasileira do Franchising, então as empresas da área de franquias podem ter acesso ainda a um custo mais interessante ainda. Então, de fato, a tecnologia permitiu com que a gente pegasse toda a riqueza que a gente tinha dentro da empresa e pudesse disponibilizar para um número muito maior de clientes, beneficiando muito mais gente. Olha que legal. E hoje vocês têm até um investidor que é sócio do negócio, não é isso? Um fundo que é sócio. Como é que foi essa fase de deixar de ser uma empresa menor para ser a fase do crescimento?
De fato, isso é uma coisa que nós buscávamos no nosso plano estratégico, mas aconteceu muito mais rápido do que a gente imaginava. E o ano passado nós fomos investidos por um fundo de investimento chamado Fundo Criatec, que é um fundo de capital do BNDES, do Banco do Nordeste, que trouxe para a nossa empresa muita inovação e um nível de governança e seriedade muito grande. Então, nós crescemos muito, aprendemos, continuamos aprendendo com eles e, de fato, estão nos ajudando bastante a dar esse salto, né? Estamos crescendo. Isso é ótimo. Agora, o que eu queria saber é se essas ferramentas de geomarketing e se a GeoFusion atende apenas grandes empresas ou se vocês também têm condição de atender empresas menores, consultas pontuais. Como é que funciona? Paola, nós temos hoje basicamente 3 produtos, né? A consultoria, normalmente, ela trata de problemas mais complexos e, normalmente, ela é acessível a empresas maiores. O OnMaps é uma ferramenta muito poderosa e ela tem um grau de variação muito grande. Então, ela pode ser acessada, comprada por empresas de porte muito grande, nós temos várias, mas também de empresas pequenas. Mas aí normalmente são empresas que têm redes de loja, que fazem constantes avaliações. E aí um preço bastante interessante. E nós criamos agora, esse ano, foi divulgado, inclusive na Expo da ABF, na feira de franquias, um novo produto que é focado na pessoa física ou no franqueado que tem uma loja ou 2 lojas que vai fazer consultas deste tipo, mas esporádicas. Esse produto se chama Flash do Mercado. Você pode ver no www.flashdomercado.com.br. Você coloca o endereço que você pretende abrir uma loja e o sistema já traz, você recebe um e-mail já com muitas informações e algumas análises sobre aquele ponto, já dando alguma indicação para você se é um bom lugar ou não para o teu negócio. Olha só, uma consulta bem pontual, né? Então, aí para você que ficou curioso, o Flash é F-L-A-S-H domercado.com.br, não é isso, Isso Valéria? mesmo. E num preço bastante acessível. As consultas estão em R$ 490 por consulta. Então, para quem vai investir alguns milhares de reais num imóvel, vale a pena conhecer antes de investir. Olha só a vantagem, né? Você ganha tempo e, além de tudo, você imagine fazer um contrato de locação, fazer uma reforma do imóvel para depois descobrir que aquele era um ponto errado. Quanto te custa isso? Muito mais. Então, essas ferramentas realmente são fascinantes. Agora, elas são fáceis de usar, Valéria? Porque acho que, às vezes, a gente fica com um pouco de medo quando vem um software, se ele é muito complicado. Como é que vocês capacitam, treinam as pessoas que iniciam esse trabalho e o uso da ferramenta? O Flash do Mercado é muito fácil, basta você digitar o endereço e nós vamos entregar as coisas prontas. O OnMaps, ele é uma ferramenta muito amigável, muito fácil de usar, mas, claro, ele traz um volume muito grande de informações e uma possibilidade analítica muito grande, e a gente ajuda as empresas e os funcionários dessas empresas a aprender a trilhar esse caminho que nós trilhamos já há muitos anos. Nós damos treinamentos para todo mundo que adquire o OnMaps, nós damos treinamentos toda semana. Nós estamos inaugurando agora, em outubro, um centro de treinamento dentro do nosso escritório para a gente poder intensificar ainda mais. E estamos entrando agora, em outubro, também com uma série de webinars para que constantemente a gente possa informar os nossos clientes. E estamos também com uma série de webinars para informar o público em geral do que é geomarketing, para que serve, como utilizar e como ter os benefícios disso. Olha que legal. Inclusive, se você visitar o www.mba60segundos.com.br, você vai encontrar uma série de vídeos da Valéria e da Suzana trazendo dicas valiosas para você ter um resultado cada vez melhor no seu negócio. Tanto dicas que tratam de geomarketing, como dicas de marketing e de empreendedorismo, como enxergar o seu ponto comercial, as suas publicidades gerarem mais resultado. E eu queria entender, Valéria, por que vocês resolveram desenvolver um conteúdo, porque não é um conteúdo técnico e nem um conteúdo que fale da empresa, mas sim um conteúdo que vocês estão disponibilizando tanto no site de vocês quanto na plataforma do MBA, que passa informação para ajudar qualquer pessoa, seja ela uma cliente ou não. O nosso objetivo é realmente ajudar as pessoas, as empresas. Então, fornecer conteúdo é uma parte importantíssima disso.
para que a gente tenha sucesso, é importante que os nossos clientes, os usuários das nossas ferramentas, saibam como utilizá-la e tomem as decisões certas. O geomarketing, Paola, os conceitos de geomarketing, por incrível que pareça, são da década de 30, você acredita? Nossa, não dá para imaginar. Mas parece uma coisa recente e muita gente ainda está começando a ter contato com isso. Então, o nosso objetivo é acelerar isso e ter cada vez mais um número de pessoas que tenham um entendimento dessa área. E por que você acha que, apesar de ser algo que já é conhecido há tanto tempo, nós ainda temos um pouco de dificuldade de entender o que é e de utilizar essa tecnologia e utilizar essa ferramenta? Na verdade, a tecnologia, as ferramentas, elas tornam coisas acessíveis a um número muito maior de pessoas. E as tecnologias nessa área de geomarketing são muito recentes. Então, veja, nós temos 15 anos de empresa, que é relativamente pouco para uma empresa. Fomos inovadores no sistema há apenas 10 anos, usando uma tecnologia de ponta da época, mas agora é que a gente realmente pode dizer que começamos a ter algumas tecnologias de ponta que realmente tornam acessível a um público muito maior esse tipo de conhecimento, informações e ferramentas. Imagina que, para você ter um mapa digital de São Paulo para analisar isso, há 15 anos atrás, você pagava $5.000 por um mapa. Sem informação nenhuma. Sem informação nenhuma, só pelas ruas. Hoje, isso, claro, você começa achando de graça e o conteúdo você acha em ferramentas como a nossa num preço bem acessível. Olha que interessante. Então, realmente, acredito que o geomarketing é uma ferramenta que precisou da tecnologia para, vamos dizer assim, acelerar o seu conhecimento e levar esse potencial tão importante para todas as pessoas. Sem tecnologia, isso estava muito difícil e restrito a um número muito pequeno de pessoas, né? É isso mesmo. E aí eu queria saber, assim, quais são a visão, a meta da GeoFusion para um futuro, como vocês visualizam o mercado, o geomarketing e a contribuição de vocês para o sucesso das empresas. Bom, nós estamos num crescimento acelerado e, claro, pretendemos acelerar isso ainda mais. O que a gente vê é que esses conhecimentos de geomarketing inicialmente foram utilizados na área de varejo. E uma coisa que está acontecendo conosco nos últimos anos, e o que eu acho que é uma grande tendência, é ampliar isso para outros setores da economia. Então, hoje, nós já temos vários clientes da indústria que não ficam mais na mão do distribuidor, mas já querem entender o que acontece em cada ponto de venda. Nós temos vários clientes já da área de mídia que querem entender onde estão os pontos de mídia, outdoors, mídia urbana, para veiculação e comunicação. Então, outras áreas estão começando a abrir os olhos para isso se interessar. A gente quer estar à frente, ensinar o caminho das pedras e caminhar junto com todo mundo. Olha que interessante, né? Eu fico imaginando uma indústria. E aí, então, vamos dizer, a indústria que vende, por exemplo, uma Coca-Cola que vende refrigerante para bares e restaurantes. Como que ela está utilizando o geomarketing para conhecer melhor? O que ela está querendo conhecer é aquela pessoa que encosta no balcão do bar e toma Coca-Cola, é isso? Saber o potencial de venda do bar em relação ao produto dela? Exatamente. A gente tem tanta informação que a gente consegue pegar todos os pontos de venda onde se vende refrigerantes e saber qual é o potencial de consumo de refrigerante ao redor de cada ponto de venda. E aí entender se realmente aquele ponto de venda está vendendo tudo que poderia vender de Coca-Cola, ou se está deixando espaço para o concorrente. Outra coisa é entender a estratégia de precificação por região. E não só por região estadual ou municipal, mas inclusive por bairros. Que preços você pode praticar ou negociar com o ponto de venda para praticar em função da realidade econômica de cada bairro. Então, a indústria começa a cada vez mais colocar a inteligência dela no ponto de venda. A indústria, claro, é muito poderosa, tem muita informação, muita inteligência, mas muitas vezes tudo parava no distribuidor. Agora ela consegue ter informação do ponto de venda para poder negociar com o distribuidor e se posicionar muito melhor, né? E até ajudar o próprio distribuidor a vender mais, né? Claro, e distribuidores também são nossos clientes, porque também viram o potencial e, claro, também tem interesse de ganhar, porque é um ganho em cadeia. É um ganho no ponto de venda, é um ganho no distribuidor, é um ganho na indústria e em toda a cadeia que está chegando até o consumidor.
Olha só, então no fundo acho que o que a GeoFusion traz é um pouco dessa inteligência, é saber utilizar todas essas informações. E pelo que eu conversei com os clientes e eu percebi, é que eles realmente dão esse apoio e esse suporte para que as empresas utilizem todas essas informações e construam um resultado melhor. Quero parabenizar pelo trabalho de vocês, agradecer muito a sua presença e desejar um sucesso cada vez maior. Sempre que vocês tiverem novidades, manda para nós que queremos aí divulgar e ampliar a utilização de algo que é tão inteligente, que ajuda o sucesso dos negócios. Eu agradeço os parabéns, mas também quero estendê-los a todos da minha equipe, aos sócios, a todos que fazem parte da equipe da GeoFusion, porque sem eles realmente a gente não estaria aqui e eles são fantásticos. Eu gostaria muito de agradecer a todos os clientes que confiaram na gente durante todos esses anos. E gostaria de agradecer a você, Paola, pelo convite, a toda a audiência da Alma do Negócio, da Just TV. Obrigada pela noite, foi muito bom. Eu é que agradeço e muito sucesso. O programa de hoje já está ficando por aqui. Meus rápidos agradecimentos a Lia Cabeleireiros, que fica ali em Pinheiros, um ambiente acolhedor e com grande experiência. Vale a pena você conhecer. A Nani está sempre caprichando na maquiagem, a Lia tem muita experiência e vai escolher e vai te ajudar a escolher um visual cada vez melhor para você. Agradeço também a Q Design, que o Design é uma agência de branding. Eles que são responsáveis pelo desenvolvimento do nosso logotipo, que traz essa essência do programa Alma do Negócio através de uma imagem, e desenvolveram o nosso site, o almadonegócio.tv. Lá você tem mais de 150 entrevistas que eu já fiz até hoje. Você já nos segue pelo Twitter e pelo Facebook? O Alma do Negócio está lá no Facebook, programa Alma do Negócio, e no Twitter, _Alma do Negócio. Eu espero vocês lá. Até lá, uma boa semana e até a próxima quinta-feira. Boa noite.